Dá, gurizadinha, tudo tranquilo? Você está no Código ao Ponto e esse é o primeiro vídeo de uma nova playlist aqui no canal, onde eu vou trazer em cada vídeo um método de manipulação de arrays no JavaScript, passando pelos principais. Então você pode escolher entre maratonar todos os vídeos dessa playlist ou ir em algum método específico que você gostaria de aprender ou revisar. Então essa é a proposta. Sem muita enrolação, deixa o like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo método filter no JavaScript. Então eu tenho aqui minha variável chamada peopleAge, que ela é um array de objetos, onde cada objeto tem um campo chamado age. E aqui nesse primeiro exemplo eu vou trazer a ideia de que, por exemplo, isso aqui seja um programa para separar pessoas que tenham idade maior do que 18. Então nesse caso, utilizando o método filter, eu vou fazer da seguinte forma. Eu chamo a variável onde está armazenado o meu array, coloco ponto .filter, que eu estou chamando meu método, e em cada execução desse método, ele vai trazer para nós o elemento atual. Então, aqui eu vou trazer current people, ou seja, pessoa atual, tá? Ele vai trazer para nós. Agora, cabe a nós decidir o que a gente faz com essa informação. Nesse caso, tá? Acho que até para trazer nesse primeiro exemplo de uma forma simplificada, vamos então colocar uma função, tá? Então, esse filter ele vai percorrer todo o nosso array e em cada interação ele vai trazer para nós o valor de 1 das posições do nosso array. Então, nesse caso, a gente precisa especificar uma função. Então, eu coloco function e o primeiro parâmetro dessa função vai ser o item atual do nosso array. Então, eu estou recebendo aqui current people, estou abrindo essa função, tá? Eu vou colocar aqui a minha condição aqui dentro. Então, o filter ele funciona da forma de que você coloca alguma validação. Nesse caso, eu vou colocar current people.age maior ou igual que 18. Caso isso seja verdade, eu vou retornar a minha current people, esse meu valor. Então aqui a lógica é basicamente o seguinte. Eu entrei no meu filter, primeira pessoa, idade 17. Ele vai vir aqui nesse if, vai verificar 17 é maior ou igual que 18? Não. Então ele não vai cair nesse if, ele não vai retornar essa pessoa atual. Feito isso, ele vai para o próximo item do array, age 18. Então aqui ele vai receber o objeto com age 18 e dentro aqui do if ele vai verificar 18 é maior ou igual que 18? Sim, então vai dar um return aqui nesse current people, tá? Então vamos pegar, tá? Até eu vou colocar, criar uma nova variável, então vai ser pessoas, pessoas 18. Não é um bom nome de variável, mas vamos colocar aqui só para exemplificar a execução do método. E vou colocar no console log aqui na variável people18. Feito isso, eu vou executar esse código aqui no terminal. Então ele traz aqui para nós age 18, 21 e 22. É um exemplo muito simples, tá? Então, esse é um exemplo com array de objetos. E agora eu vou trazer um exemplo com array de strings. Então, nesse outro caso aqui, eu até vou comentar o restante do código. Nesse outro caso, a gente tem um array de strings. Então, no exemplo que eu vou trazer, eu quero separar pessoas que tenham nomes menor do que 5. Ou seja, pessoas que têm o nome com tamanho 1, 2, 3, 4 e 5. Enfim, acredito que não existe ninguém que tenha um nome com apenas uma letra. Mas essa é a ideia. Tá? Então, eu vou criar uma nova variável. Então vai ser people with short names e vai ser igual a minha variável, que é o people names, que tem um array de nomes,
e eu vou chamar o método filter. E o método filter, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu mostrei um exemplo chamando uma função sem nome. Mas eu também posso chamar aqui uma arrow function. Então, nessa arrow function, ela vai receber o current name, ou seja, o nome corrente. E eu vou retornar, vou retornar caso meu current name.length for menor ou igual a 5. Então, feito isso, eu vou ter o meu array de pessoas com nome curto. E agora eu vou dar um console log nessa minha variável e vamos ver o resultado. Olha só, separou para nós Alice e Alan. Então, se a gente for ver aqui, Thiago tem 3, 6, Antônio tem 7, Carlos tem 6 também. Então, o código fez essa validação para nós. E agora, como exemplo final desse vídeo, eu vou trazer todos os parâmetros que a gente recebe a cada interação do método filter. Então, eu vou comentar esse segundo exemplo aqui e vou criar um novo array. Então, eu vou criar aqui um array com números 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai ser minha variável SomeNumbers, que são alguns números, que é igual a este array aqui. Tá? E eu vou criar aqui uma variável chamada oddNumbers, seja números ímpares. Tá? E aí eu vou chamar, essa variável vai ser igual a minha variável SomeNumbers.filter. Tá? Então, aqui eu vou novamente utilizar a função sem o nome. E acredito que de maneira didática ela é muito melhor do que uma arrow function. Então, como eu tinha comentado, sempre o primeiro parâmetro aqui vai ser o valor atual que está sendo percorrido. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui current number, mas a gente também tem alguns outros parâmetros que a gente recebe. E são eles o index e o array total. Então, basicamente, eu vou colocar aqui um current index e o initial array. Vamos colocar dessa forma aqui esses nomes nós que escolhemos. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um if, o meu current number, é o current number, o resto da divisão por 2 for diferente de 0. Então, caso isso seja verdade, significa então que o número é ímpar. Então, nesse caso, a gente vai dar um return current number. Tá? E aqui, para exemplificar, primeiro eu vou, dentro dessa minha função, eu vou colocar o console.log initial array para que vocês vejam o que essa informação nos traz. Então, como a gente pode ver, teve vários console logs aqui, com o array total, ou seja, os números de 1 a 10, já que o código dentro dessa função é executado toda vez por completo para cada item do meu array. Então, nesse caso, de 1 até 10, ele deu o console log. O código deu o console log, mostrando o array total que a gente está percorrendo. Tá? Então, é isso aqui que é esse parâmetro. E a gente tem o current index. Eu acredito que o nome que foi colocado aqui ele é bem intuitivo, mas basicamente ele vai trazer para nós o index que a gente está percorrendo. Então, nesse caso, o número 1 vai ser o index 0, o número 2 vai ter o index 1. Tá? Então, acho que até essa variável daqui de cima, vou trazer ela para cá, talvez seja um exemplo melhor, já que não estamos com números aqui. Então, o Thiago vai estar na posição 0, Alice na posição 1, Alan na posição 2,
Antônio na posição 4, falando posição index, tá? E temos aqui por último Carlos, tá? Então, é basicamente isso o index. Então, para cada item que a gente estiver percorrendo no array, a gente consegue saber exatamente qual que é o index dele no array que a gente está percorrendo. Então, aqui eu vou executar de novo, só para mostrar essa questão. Então, ele mostrou o index 09, porque o nosso array tem 10 posições. E lembrando que sempre no JavaScript a gente começa com arrays na posição 0, né? Então, é basicamente esses os outros parâmetros do método filter. E aqui, para finalizar a nossa lógica, eu vou tirar esses parâmetros aqui, que foi só para princípio de mostrar que a gente tem eles. E a gente então tem aqui os nossos números ímpares. Eu vou dar um console.log nessa variável. Só executar de novo. Olha só, a gente tem 1, 3, 5, 7 e 9, que são os números ímpares dentro daquele nosso array. Então, galerinha, para o vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve aí e deixa a playlist ali na sua barra de hábitos no navegador para você ir acompanhando os novos vídeos que a gente for lançando nessa playlist. Então, é isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.